Se você é de BH e já usou o metrô em outras capitais, como São Paulo, por exemplo, deve ter notado uma diferença, né? Por que será que o nosso sistema ferroviário não se desenvolveu tanto quanto poderia? Onde foi que a gente errou? Nesse vídeo, vamos tentar entender por que a gente ficou tão para trás quando o assunto é metrô. E também algumas possíveis formas de resolver isso. Vem com a gente! Quando comparamos o metrô de BH com o de São Paulo, por exemplo, a diferença é gritante. O metrô de São Paulo atende 4 milhões de pessoas por dia, o equivalente a 32% da população. O de Belo Horizonte atende 150 mil pessoas por dia, que representa apenas 5% da população da cidade. Enquanto eles contam com 6 linhas e 104 quilômetros de extensão, nós temos apenas uma linha, com 28 quilômetros de extensão. É a nossa linha 1, que liga Vilarinho, na região norte, até Eldorado, em Contagem. Mas essa nossa situação podia ser diferente. Existem projetos para a criação de 3 novas linhas. Você tem o projeto da linha 2, que é um projeto que vem desde a época do Jaipote, né? Começou-se a implantação lá nos anos de 97, 98, já não me lembro a data que começou a implantação do Barreiro. Foram feitas diversas obras e depois abandonado por falta de recursos. A linha 3 ela é essencial para o sistema do metrô, porque é a inserção do metrô no hipercentro. O metrô, o projeto dele, a concepção do projeto ela é um tanto equivocada, porque ela não entra no hipercentro, ela tangencia o hipercentro da cidade. Então ela passa na estação central, depois ela passa na Lagoinha, mas ela não passa na Praça 7. Qual que é o coração de Belo Horizonte? A Praça 7. Já o projeto da linha 4, ele tem um custo mais baixo de implantação, porque ele aproveita a faixa ferroviária da rede, então a faixa de domínio da rede, a gente aproveita ela até o viaduto da João César em Contagem, e dali em diante seria um projeto de um veículo leve sobre trilhos que vai pela Marco Túlio Isaac ao longo do canal do Riacho das Areias. Então ele tem pouquíssima desapropriação e é uma linha assim, de um custo mais baixo e de uma demanda muito interessante. Mas se os projetos existem, por que eles nunca saíram do papel? Para entender isso, primeiro temos que voltar um pouco no tempo, para entender como foi que tudo começou. Alguns sistemas, e o de Belo Horizonte é um deles, ele nasceu a partir do aproveitamento de linhas férreas existentes que não estavam utilizadas. Então se aproveitou uma infraestrutura existente, o que é bastante razoável, e se implantou essa linha. Só que isso devia ter potencializado a expansão do sistema para outras linhas. E isso nunca aconteceu. A CBTU foi fundada lá atrás, acredito que nos anos 80, 70, 80, e ela tinha operação no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte. As operações do Rio e São Paulo foram transferidas para os estados. O de Belo Horizonte, ele ficou na expectativa de que isso ia acontecer. Essa transferência acabou não acontecendo porque as vontades políticas de assumir um sistema de transporte que é oneroso ficou sem uma decisão final muito efetiva para a cidade. Mas apesar disso, todas as obras de expansão sempre dependeram da cooperação entre os governos federal, estadual e municipal. O problema é que as esferas nunca conseguiram chegar a um acordo e não faltaram tentativas ao longo dos anos. Muitas expectativas foram criadas, sempre seguidas de frustrações. Dessa vez o recurso é externo, o recurso é pagamento de uma multa da Ferrovia Centro-Atlântica para o governo federal. Então, esse dinheiro, agora a partir desse acordo, dessa assinatura, esse dinheiro vai ser depositado diretamente numa conta do BNDES para a obra do metrô. Então, a tendência é que dessa vez seja para valer, que dessa vez o dinheiro realmente saia do papel. Parece, mais uma vez, que não vai chegar o dinheiro. É o que ficou claro ontem com as divergências técnicas a respeito desse repasse de dinheiro, né? Mais uma vez, e aí o cidadão de Belo Horizonte em geral, que quando ouviu a notícia do anúncio desconfiou e disse que não acreditava, estava certo, né? Uma outra hipótese para explicar esse atraso seria o lobby feito pelas empresas de ônibus, que
que tem muita influência política por aqui. A própria Confederação Nacional dos Transportes, né, ela foi presidida por 26 anos, de 93 a 2019, pelo Clésio Andrade, que foi inclusive vice-governador da Aécio, foi senador suplente do Eliseu Rezende e senador quando o Eliseu Rezende morreu. De 93 até ano passado, o presidente era o Otávio Cunha, que também era empresário de ônibus de Belo Horizonte, entendeu? O Rubens Lessa, que é até hoje, né, os irmãos Lessa, que são donos da Saritur, do grupo Saritur, que controla cerca de 70% das linhas de ônibus da região metropolitana. Mas isso não é uma evidência que eu posso pegar e falar assim, as empresas fizeram um lobby para não ter metrô. Isso eu não posso te falar, não tenho como afirmar. Mas eu posso te falar que comparativamente a outras regiões metropolitanas do Brasil, as empresas de ônibus aqui têm mais poder, mais capacidade organizacional, mais poder político, mais poder de influência. A reportagem procurou os empresários citados. Otávio Cunha faleceu em 2022. Clésio Andrade e Rubens Lessa se manifestaram. Ambos negaram qualquer intenção de prejudicar a ampliação do metrô e disseram apoiar toda e qualquer iniciativa que venha melhorar a mobilidade na Grande BH. O fato é que o transporte rodoviário tem levado a melhor nesse cabo de guerra. Com a expansão do metrô estagnada e o transporte público ficando cada vez mais saturado, o governo resolveu investir no sistema BRT Móvel, inaugurado em 2014. Mas será que essas duas modalidades são equivalentes? Eu resolvi fazer um teste prático. Cheguei na estação Vilarinho do metrô por volta de 8 horas da manhã. Esperei 5 minutos até embarcar. Tava vazio e foi uma viagem bem tranquila. Desembarquei na estação Eldorado às 8h50. No dia seguinte, voltei na Vilarinho para fazer exatamente a mesma viagem, só que dessa vez de móvel. Cheguei, eram 8 horas e fui esperar o ônibus. Foram 25 minutos de espera até ele finalmente chegar e eu consegui embarcar. Foi um trajeto bem demorado, porque o trânsito estava agarrado, tanto é que precisei mudar de lugar por causa do sol. Desembarquei na estação Eldorado às 9h40, quase 2 horas depois. O nosso sistema tradicional de ônibus atende uma demanda enorme que poderia já estar no metrô e que está no ônibus convencional. Então, não é dizer que ele não atenda, o problema todo é a qualidade do serviço. Agora já vimos que substituir as ruas pelos trilhos pode ser um bom negócio. Mas, infelizmente, a maioria dos cidadãos de Belo Horizonte não tem essa alternativa. Entre de ônibus e de metrô, qual que você escolheria? Metrô. Por quê? A comodidade é mais rápido. Metrô, com certeza. Porque é mais viável, né? Mais rápido, mais confortável também. É mais rápido, é mais comodidade, né? É bem melhor do que o ônibus. Se você pudesse escolher entre o ônibus e o metrô, qual que você escolheria? Metrô, lógico, né? Tá, mas em que pé que a gente está agora? O que está sendo feito para mudar essa realidade? No final de 2022 foi dado um passo importante nesse sentido, a concessão para a iniciativa privada. Eu sou totalmente favorável à concessão à iniciativa privada. Acho que é a única forma da gente ter, de fato, uma expansão do metrô daqui para frente. Agora vai, né? Oremos. Não se comporte! Mas se engana quem pensa que essa concessão é uma unanimidade. Por se sentirem receosos em relação aos seus empregos, os metroviários têm feito uma série de greves nos últimos 2 anos. Eu não sei se haveria uma outra solução
mas certamente a privatização do jeito que foi muito ruim para todo mundo, assim, porque foi muito barata e os trabalhadores não foram escutados e a própria sociedade não foi escutada. E assim, 25 milhões não paga nem o terreno da CBTU na Rua Januária, lá que é onde fica a sede regional, entendeu? Então, é bem ruim isso. Se essa concessão é ou não a solução que faltava para a expansão do metrô finalmente sair, é o tempo que vai dizer. Enquanto isso, uma mesma pergunta ecoa na cabeça dos belo-horizontinos há 20 anos. Será que agora vai? Seja qual for a resposta, a gente vai estar acompanhando por aqui. Para ficar por dentro, se inscreve no canal e acompanhe o portal e as redes sociais de O Tempo. Até a próxima!